Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 11 de agosto. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. A rainha de Judá insiste em ver o rei, dizendo que já esperou demais. Ebed tenta impedi-la, mas ela não dá ouvidos, acredita que Nabonido é sensível e permitirá que ela viva com o filho. Ao ver Larsa sendo levado pelos soldados, ela diz que já viu algo parecido antes. Ebed tenta convencê-la a adiar a conversa, e ela, após refletir, concorda que talvez seja melhor esperar. Lázaro leva flores para Joana, que se emociona. Diz que quando tiver em sua casa, ela terá um jardim tão bonito quanto o da mãe dele. Lázaro conta que sua mãe dizia que Joana era forte como uma árvore frondosa, capaz de proteger e amar. Ele diz querer ser terra fértil para que o amor deles floresça. Conta que ao poupar Nebuzaradã, sentiu que o desejo de vingança morreu ali. Joana declara que o ama, e ele também. Ele a pede em casamento, mas ela prefere dar um passeio antes. Lázaro sugere os canais e ela aceita, desde que não envolva barcos, pois tem medo de água. Ele ri e diz que achava que ela não tinha medo de nada. Mesaque relembra o episódio da fornalha e diz que o olhar do sacerdote parecia saltar dos olhos. Daniel comenta que ele continua manipulador, e Abednego diz que pelo menos não os persegue mais. Lia e Naomi chegam contando que o príncipe Belsazar matou Larsa friamente, sem esperar pela decisão do rei. Fassur, fingindo humildade, diz que precisa cada vez mais dos aliados. Com cinismo, diz que a morte dos reis acabou sendo útil para ele. Lázaro comenta que agora ele é padrasto de Isaac, seu ex-amigo. Fassur provoca Joana e Lázaro se irrita. Fassur a acusa de feitiçaria, começa a gritar e diz que ela lançou pragas contra o homem de Deus. Lázaro o agarra, mas Fassur finge estar enfeitiçado e diz que será castigada por Deus. Nabonido repreende Belsazar por matar alguém sem julgamento. Lembra que o código de Hammurabi é uma lei, não só uma pedra. Belsazar diz que estavam perdendo tempo com um assunto pequeno. Nabonido se irrita, manda o filho sair e refletir. Belsazar se recusa, dizendo que não é mais criança, mas obedece. Nitocris tenta interceder, dizendo que só quer que o marido sofra menos. Nabonido diz que tudo isso é angústia. Nitocris então revela que sonhou com uma mensagem divina. Ele deve abandonar o trono e se dedicar ao deus da lua. Nabonido ouve em silêncio, pensativo. Arioque pergunta a Shag-Shag como Nabonido está indo como rei. Shag-Shag diz que dizem que ele é mais calmo que o anterior. Arioque lembra de Nebuzaradã, um guerreiro promissor que acabou se perdendo. Shag-Shag acredita que ele só enxergava o que queria porque o considerava como um filho. Arioque concorda e diz que a perda da mão doeu, mas a decepção com Nebuzaradã doeu mais. Shag-Shag diz que a união com Samur-Ramat trouxe à tona o lado sombrio dele, e juntos foram consumidos pelas trevas que criaram. Ur-Zabum chega e Shag-Shag pergunta pelo neto. Ele diz que ainda está triste. Shag-Shag pergunta se Débora já sabe que Labash é irmão dele. Ur-Zabum ainda não contou e pede segredo até que o momento seja melhor. Shag-Shag concorda e comenta como é surpreendente que uma moça que chegou sem nada causou tanto estrago. Eles relembram que Samur-Ramat dizia ser como uma irmã para Ur-Zabum. Shag-Shag lamenta o fim trágico de Samu e comenta que tempos mais tranquilos virão. Ur-Zabum pergunta se ela e Arioque estão juntos. Ela pede segredo e diz estar muito feliz por ele ter uma bela família. Quando ele pergunta se Arioque vai gostar de ser avô, ela pede silêncio para não assustá-lo, e riem. Enquanto isso, a rainha de Judá entrega um creme a Helga, que agradece e diz que vai esconder das noras. A rainha comenta sobre o julgamento envolvendo um dos filhos de Helga, que responde ser um caso delicado. A rainha lamenta a ausência de rostos conhecidos e sente falta de Amitis e Cassaia. Ela acha que nem Nitocris supera Samur-Ramat, apesar de tudo. Helga diz que tem 2 netos e logo Zaki e Malca lhe darão outro. A rainha pergunta se ela soube que Shag-Shag ganhou um neto extra. Helga se espanta, e a rainha responde que é uma longa história. Lior reclama que Benjamin acenda o fogo direito, pois vão forjar ferro, não assar bolo. Benjamin retruca, desafiando Lior a fazer melhor. Que disse e pergunta a Nicolau se eles vivem assim. Ele responde que os dois brigam o tempo todo, mas são inseparáveis como irmãos. Que diz então pergunta quando Nicolau vai pedi-la em casamento. Ele diz que em breve. Ela questiona a demora e se há alguma dúvida. Nicolau afirma que a ama, mas quer pedir a bênção de Arioque, o único parente próximo dela. Que diz que não são parentes de verdade e o incentiva, brincando que ela mesma acabará pedindo sua mão a Helga. Madai pergunta a Belsazar se acha que sua mãe convencerá o pai.
Belsazar confia que sim, e que logo o pai irá para Taimã cultuar o deus da lua, enquanto ele tomará o trono. Madai responde que assim seja a vontade de Marduk, e riem juntos. Aspenais visita Shag para saber de Labashti Marduk. Ela conta que Urzabun disse que o menino ainda sofre, mas está bem cuidado na casa de Ravina. Aspenais pergunta sobre ela, e se pretende levar o segredo sobre Urzabun para o túmulo. Shag diz que é melhor ninguém saber que ele é filho de Nabucodonosor. Aspenais teme que Belsazar queira o trono e pergunta o que ela fará. Shag responde que, quando isso acontecer, já terá ido embora com a família. Aspenais diz que já esperava essa resposta. Nem quando foi acusada de matar Shain ela revelou que o encontrou naquela noite para protegê-lo. Shag lembra que o comerciante a inocentou. Aspenais fica aliviado e feliz por vê-la bem. Arioque chega e abraça Aspenais, que pergunta se já se acostumou com a mão de cobre. Arioque diz que os dedos ainda coçam, e riem. Ele elogia Aspenais como um amigo leal e discreto. Shag concorda, esse é Aspenais. Fassur fala mal de Joana, chamando-a de corrompida, fonte do mal, serva do demônio, e diz que ela precisa ser detida e destruída, pois afasta os homens de Deus. Um homem pede para fazer uma observação. Fassur permite e o homem conta que sua esposa encomendou um tecido com Joana, que foi entregá-lo em casa. Eles conversaram e ela pareceu uma mulher de fé e muito respeitosa. Fassur rebate dizendo que é aí que mora o perigo. Joana seduz e engana. Ele insiste que ela precisa ser eliminada e diz que a conhece desde criança, lembrando do que já viveu com ela. Lázaro diz a Joana que sente vontade de acabar com aquele infeliz, que deveria apodrecer na prisão, mas que Deus cuidará da justiça. Joana comenta sobre o eclipse e que viu ele, mas logo desapareceu. Lázaro promete que nunca mais vão se separar, e eles se beijam. Helga, Dana e Absalom chegam em casa. Absalom diz à esposa que o pior passou e agora podem deixar isso para trás. Tamir pergunta como foi no palácio. Nicolau quer saber se Larsa foi condenado. A mãe responde mais ou menos. Samir se assusta com a resposta, e Talita comenta que estavam preocupadas. Nicolau insiste em saber o que houve, e Helga revela: Larsa está morto. Helga corta o assunto e diz que não quer mais falar nisso. Rabissares provoca a mãe, dizendo que encerrar assuntos e fingir que nada aconteceu é a especialidade dela. Helga pergunta o que ele quer dizer com isso. Rabissares responde que só está refletindo, que a família prefere silenciar diante de acontecimentos graves. Absalom exige que ele seja claro. Rabissares apenas diz que lá fora, na sepultura do pai, parece que ele não está em paz. Helga rebate que se Shai não descansa é porque não teve uma vida digna. Rabissares conclui: talvez seja isso, nunca saberão, assim como nunca descobrirão quem o matou. Todos se entreolham em silêncio. Deixe o seu comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado!